Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulice. E hoje é sexta-feira, hoje é dia da gente falar sobre ferramentas e essa é a segunda aula da nossa sequência de 3 aulas, onde a gente vai falar sobre mapeamento de processos. A gente vai conhecer e entender aqui a tartaruga de processos, tá? Então, se você perdeu a aula anterior, eu vou deixar aparecendo aqui em cima para você o link dessa aula para você poder assistir e entender aí por onde a gente começou. De forma rápida, só para a gente poder recapitular o que a gente já viu aqui, galera. Primeiro, a gente entendeu o que é a tartaruga de processos. Essa foi a primeira pergunta que a gente respondeu na aula passada. Depois a gente entendeu como que isso daqui pode ajudar a sua empresa, o seu processo a ser mais sólido e crescer com mais condições, digamos assim, né? De forma mais simples, de formas mais naturais, inclusive. E depois a gente falou também do fluxo com o qual você trabalha e do vínculo do mapeamento de processo com as normas de sistema de gestão, como é o caso lá da ISO 9001 e tudo mais. E por último, a gente falou aqui das 3 primeiras etapas, né, que foi o processo, as entradas e as saídas. E aí eu comentei com você que lá no processo a gente determina o nome do processo, o dono do processo, a pessoa que vai responder por ele, a missão, o que o processo faz, qual é a dor que esse processo deve resolver, a visão, ou seja, um sonho, uma utopia, onde eu vou chegar, os valores, quais são as regras do jogo, né? Então o que pode e o que não pode ser feito ali dentro, o que a gente aceita ou não. E eu comentei ainda que a cultura daquele processo, daquela empresa, depende muito desses valores. As estratégias, ou seja, quais são os caminhos que eu vou usar para sair da onde eu estou e chegar nessa minha visão, entregando aquilo que faz parte da minha missão, sem quebrar esses meus valores, essas minhas regras. Então, basicamente, essa estrutura que a gente tem para o processo. Lá na aula passada, a gente detalhou cada um deles com bastante cuidado aqui, para ficar bem claro para todo mundo. Depois, a gente falou sobre as entradas, né? Então, as entradas, elas vão trazer para a gente quem são os nossos clientes, o que o meu processo deveria estar entregando, né? Depois, saídas, né? Então, o que é esperado do meu processo, né? Então, o que esses clientes esperam que eu consiga devolver, né? Então, eu vou ter lá saídas prioritárias, saídas secundárias e assim por diante. Depois, galera, então começando agora sim a nossa aula de hoje, né? O conteúdo da nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre recursos humanos, tá? Então, na aula passada, a gente estruturou a base do nosso diagrama de blocos, ou seja, da nossa tartaruga. Processo, entrada, saída. Isso é a base. Agora, a gente vai começar a tratar das patas. Por que a gente fala que são as patas da tartaruga? Porque é o que faz o processo andar, né? Então, é o que faz o processo funcionar, caminhar e chegar lá naquela visão em algum momento. Então, o primeiro ponto primeira pata, ou seja, o primeiro ponto fundamental que a gente precisa definir para que o processo tenha condições são os recursos humanos, ou seja, o com quem. Quem são as pessoas que vão fazer esse processo funcionar. Tá? E aqui a gente vai definir basicamente 3 coisas. Tá? Então, quais são essas coisas? Primeiro, quais são os cargos que você precisa dentro da sua empresa e quais são as suas competências. Tá? Então, como assim, Lucas? Pensa o seguinte, eu estava usando o exemplo de um processo de vendas, então eu vou seguir nessa situação. Tá? Então, vamos pensar lá que no processo de vendas, eu preciso de um cargo que é vendedor sênior, ok? Então, o vendedor sênior, ele tem as suas habilidades e essas habilidades devem ser coerentes para o meu processo e para a minha empresa. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando numa empresa multinacional, que tem contatos ali com clientes estrangeiros e tudo mais, faz muito sentido, ou muito provavelmente, esse vendedor sênior precisa ter um nível avançado ou até fluente ali de inglês. Faz sentido? Então eu vou entender quais são as minhas entradas e quais são as minhas saídas, junto da minha missão e da minha visão, e com isso tudo eu vou conseguir determinar quais são ali as competências de cada cargo que eu vou precisar. Então aqui na coluninha recursos humanos a gente vai preencher com o cargo que eu preciso, não é nome de pessoa, tá? Nesse documento nunca aparece nome de pessoa, aqui a gente vai colocar o cargo que eu preciso, beleza? Colocou o cargo, você vai determinar o tipo. O que eu estou chamando aqui de tipo? Se esse recurso é interno ou se esse recurso é externo. Tá? Então eu estou trabalhando com mão de obra CLT, por exemplo,
ou eu estou trabalhando com mão de obra de PJ, de prestador de serviço, de pessoal terceirizado, se eu vou contratar uma empresa para fazer isso. Por exemplo, eu entendo para minha empresa, como exemplo, que marketing é uma coisa que eu não quero ter interno dentro da minha empresa. Então eu tenho a gestão de marketing, isso sim, dentro da minha empresa, porém a parte técnica, a parte de obtenção de leads, de prospecção de clientes e tudo mais, eu gosto de ter isso externo. Então eu foco apenas no resultado e comparo ali com o custo que aquilo está me gerando para entender o valor agregado que eu tenho, percebeu? Então essa é uma estratégia com relação a isso. Toda empresa tem que fazer isso com marketing? Não. Cada empresa, cada processo tem que entender a sua realidade, o seu momento e tudo mais. E é aqui que a gente vai determinar isso, tá bom? Então, recurso que você precisa, tipo, então pode ser interno ou externo. E aí você vai ter a quantidade, principalmente para aqueles recursos que são internos, né? Então, quantas pessoas eu preciso para este cargo para fazer o meu processo funcionar adequadamente? E é aqui que a gente precisa tomar bastante cuidado. Um erro muito comum que eu vejo as empresas fazendo é adaptar esse quadro à minha realidade. Ou seja, se eu tenho lá o departamento de vendas que tem 3 vendedores, eu venho aqui e coloco o número 3. Só que está precisando de mais gente, precisava ter 5 pessoas, por exemplo. Entendeu a ideia? Então aqui é a sua necessidade e não o seu momento atual. E é justamente isso que vai fazer você começar a entender onde você precisa mexer com relação a recursos humanos, pensando no primeiro ponto, quantidade, para fazer essa equalização, tanto para mais quanto para menos. Porque também não adianta nada, eu preciso de 5 vendedores, eu tenho 15. Né? Imagina se fosse uma loja, né? Eu vou ter 15 pessoas ali abordando o mesmo cliente, não vai fazer o menor sentido. Provavelmente eu vou até vender menos nessa situação, percebe? Então eu preciso ter uma boa relação de entendimento do meu processo antes de chegar aqui. Por isso que tinha aquela ordem: definição do processo, entradas, saídas. E antes eu tinha te aconselhado também a fazer o diagrama de SWOT e também fazer uma priorização dos seus aspectos e riscos dentro de uma matriz Gantt ou algum outro tipo de matriz de gestão de risco. Tá? Lembrando, tem vídeo aqui no canal ensinando você a fazer isso. Tá? Mas aqui você já tem que chegar com a sua lição de casa pronta, ok? E aí você vai analisar, você vai verificar quantas pessoas você precisa. Além disso, galera, é importante que você determine essas competências de forma documentada, tá? E que seja coerente também ao que tem no mercado. Não adianta você falar que o seu vendedor, por exemplo, e a mesma coisa vale para qualquer outro cargo, ele vai ter competências absurdas, astronômicas, e eu vou querer chamar de vendedor. Não, porque senão, quando essa pessoa sair da sua empresa, você não vai conseguir contratar uma pessoa que está no mercado de trabalho que atenda essas necessidades. Então, sabe aquela coisa que acontece às vezes? O assistente que está fazendo o trabalho do analista sênior. Isso não é legal, né? Lógico, né? Primeiro por conta da própria situação de trabalho, mas depois você vai ter um problema como gestor. Você pode até estar talvez economizando dinheiro agora porque você está pagando um salário mais baixo, mas isso é um pensamento muito pequeno, muito fechado, e eu não aconselho isso para ninguém. Por quê? Imagina quando esse assistente se estressar com essa situação e sair da empresa. O que vai acontecer? Você vai precisar contratar uma outra pessoa e você só vai ter verba para pagar um assistente. Só que vai ser muito difícil você encontrar um outro assistente que consiga aceitar em primeiro momento fazer todas aquelas atividades, ter todas aquelas responsabilidades, e em segundo ponto também você encontrar uma pessoa que está se propondo para um cargo de assistente que tem as competências que a pessoa antiga tinha. Faz sentido? Então, para a sua proteção e para o crescimento sólido da sua empresa e do seu processo, você precisa ter uma definição adequada de competências para cada cargo. Tudo bem? E também isso vale para super competência. Por exemplo, eu já vi empresa, no caso era uma empresa multinacional, e isso eu sei que acontece em muitas empresas, tá? Mas o que acontece? Essa empresa ela contratava estagiários e os estagiários tinham que ter inglês fluente e a justificativa era porque
era uma empresa multinacional. Ok, legal, é bacana que você tem estagiários que falam inglês? Talvez. Pensa o seguinte, será que essa pessoa vai precisar desse idioma? Esse é um detalhe legal que você tem que levar em consideração. Eu gosto de usar o inglês como referência, porque isso acontece bastante com ele, né? Lógico, com outras ferramentas também. De que adianta eu contratar uma pessoa que fala muito bem inglês, porém não é tão boa em outras atividades que são mais importantes para ela? Faz sentido? Então não coloca nas suas descrições de cargo, e esse é um documento importante, tá? Descrição de cargo, onde você vai colocar o que a pessoa faz e quais são as competências que essa pessoa precisa ter. Não coloca lá coisas que você não vai usar, porque senão você vai pagar mais caro na mão de obra à toa, né? Então não faça isso. Sua descrição tem que ser coerente com o que você realmente precisa. Tudo bem? E aí, com base nessa estrutura, é legal que você consegue definir várias estruturas de documento só a partir desse carinha aqui, olha. Como matriz de flexibilidade, tem gente que chama de versatilidade, de forma rápida, tá, galera? E se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários, a gente pode fazer vídeos falando de cada uma dessas ferramentas aqui, caso isso seja interessante para vocês. É só deixar aqui nos comentários e eu vou ter prazer de atender vocês dessa forma, tá? Mas, matriz de flexibilidade ou versatilidade, o que é isso? Eu vou colocar quem são os colaboradores do meu processo, quais são as atividades que esse processo tem, quem pode fazer o quê. Normalmente aqui a gente divide em pessoas que não podem fazer aquela atividade, ou pessoas que podem, mas só com acompanhamento. Normalmente aquela pessoa que acabou de chegar está aprendendo. Pessoas que fazem, né? E atendem o tempo adequado e fazem sozinhas com boa qualidade. Normalmente o caso do pleno. E aquela pessoa que faz, identifica melhoria e ainda pode treinar outras pessoas. Normalmente a gente costuma chamar de sênior, né? Se vocês quiserem, com relação a esse aspecto, a matriz de flexibilidade, tem um vídeo aqui no canal super bacana, onde eu explico o que é matriz de flexibilidade, como que ela funciona no detalhe, e ainda ensino você a fazer um formulário bem legal no Excel para você trabalhar com muita facilidade com essa ferramenta, tudo bem? E ela é bem importante. Depois, definição de cargos, responsabilidades e, consequentemente, salários. Então aqui eu vou determinar qual é o cargo, qual é a responsabilidade, tenho que determinar as competências, como eu falei, e o salário que seja coerente para tudo isso que você está pedindo. Tá? Definição de competências necessárias, como eu já comentei, nível e extensão da informação documentada de suporte para operação e processo. Ou seja, galera, esse é um ponto que eu bato na tecla muitas vezes com todos os meus clientes de consultoria. Pensa o seguinte, se você está contratando pessoas muito qualificadas, né, você só está contratando a nata, pessoas que são ótimas naquilo que fazem, muito conhecimento e tudo mais, essas pessoas quase não precisam de instrução. Faz sentido? Porque ela conhece muito. Então, se ela conhece muito, eu não vou precisar ficar fazendo documento para a pessoa, ensinando ela como fazer. Percebe? Agora, se eu estou contratando pessoas menos qualificadas, eu vou precisar ter um nível de instrução maior. Então eu vou precisar fazer com que eu tenha mais documentos mostrando para a pessoa como que ela faz as atividades. Portanto, tem uma relação muito forte entre o nível de pessoas que você tem no seu processo e o nível de documentação que você precisa. Quanto maior o nível técnico das pessoas, mais simples podem ser esses documentos. Agora, se você começar a baixar o nível técnico das pessoas, os documentos têm que ser mais robustos, mais completos. Eu sempre sugiro que exista um equilíbrio, que você tenha dentro do seu processo pessoas que sim têm uma competência mais alta, que vão ser as pessoas ali de posição sênior, e que você tenha assim pessoas que estão ali iniciando, né, que são os júniors, para que você possa ter sangue novo, ter energia também no seu trabalho, porém sem perder o conhecimento da galera que está ali há mais tempo, pessoal que tem mais experiência, que é um ponto super valioso. E no meio disso tudo a gente precisa do pleno, que é aquela pessoa que faz o trabalho que precisa ser feito no tempo, a pessoa que normalmente faz a coisa acontecer. Olha que interessante, nesse equilíbrio você tem o júnior,
que aquela pessoa precisa de suporte, acompanhamento e tudo mais. Você tem o sênior, que é aquela pessoa mais analítica, aquela pessoa que consegue um resultado às vezes até fora da curva, e você tem o pleno, que é aquela pessoa que faz o que precisa ser feito e ponto, né? Se você tiver um pouquinho de cada disso, de forma equalizada e balanceada para o seu processo tem uma chance muito maior de dar certo, de conseguir crescer bastante. Alinhado com uma cultura bacana, aí não tem o que fazer. Seu processo com certeza vai crescer com bastante facilidade, tá? Então fica a dica aí para vocês. Além disso, né, eu preciso também ter uma definição de fornecedores a partir daqui. Porque eu vou entender tudo que eu vou ter de recurso interno e o que eu vou precisar de recursos externos. Então agora eu vou começar a procurar fornecedores, como o exemplo que eu dei, uma empresa de gestão de marketing. Faz sentido? Então se eu não quero ter esse mão de obra dentro da minha empresa, eu vou contratar alguém que possa me fornecer esse serviço com qualidade. Tá? Então olha quantas coisas saem de um quadrinho simples como esse. Além disso, vou determinar riscos com relação a pessoas. O que é risco com relação à pessoa? Você vai identificar a partir daqui quais são os cargos que você tem que só tem uma pessoa. Eu costumo chamar de funcionário herói, né? Aquele funcionário que ele está lá, ele faz tudo que precisa ser feito, ele se vira, ele faz acontecer e talvez a chefia nem saiba como, mas ele resolve o problema. E esse caso é um risco, porque se essa pessoa estiver fora, afastada ou qualquer coisa do tipo, ou até de férias, você vai ter muita dificuldade no seu processo. Então toma cuidado com isso. Além disso, você também consegue determinar riscos com relação a conhecimento organizacional. Fator importante pra caramba e tem muita empresa que peca aqui. O que é conhecimento organizacional? Vamos pensar o seguinte, você tem uma atividade que o seu colaborador faz. Seu colaborador faz muito bem, com muito esmero, entrega um trabalho fantástico. Você está super feliz com isso. Você tem uma única pessoa fazendo essa atividade. Aí essa pessoa recebe uma proposta de um outro lugar, vai embora e deixa você. Tá tudo bem, ela foi seguir a vida dela, você vai seguir a sua. Só que daí você vai perceber que muita coisa que aquela pessoa fazia estava só na cabeça dela. Ou seja, muitos dos processos vão se perder. Talvez você perca a qualidade, talvez você perca a eficiência, talvez você perca vários pontos positivos que você tinha e talvez você nunca consiga esses pontos de volta, né? Então, da mesma forma que era. Por conta disso, todo conhecimento que a sua empresa precisa, ele precisa ser padronizado, ele precisa fazer parte do conhecimento organizacional. Então, se essa pessoa for embora, você ainda tem o conhecimento lá dentro. Lucas, mas como que faz isso? 2 jeitos. Primeiro, você vai fazer treinamentos internos entre as próprias equipes. Então você tem uma pessoa que é muito boa fazendo atividade X. Pega essa pessoa e coloca ela para ensinar as outras. Ah, eu tenho outro que é muito bom para fazer atividade Y. Pega essa pessoa e multiplica. Se você começa a multiplicar dessa forma, você vai conseguir ter ali mais segurança com relação a esse conhecimento organizacional. Segunda forma, pega o que essa pessoa sabe fazer, que é importante, que você preza, que você acha muito legal e documenta. Senta com essa pessoa, entende como que ela faz aquela atividade que você gosta tanto e documenta daquele jeito para que essa informação fique dentro da sua empresa. Beleza? Outro ponto legal é planejamento de quadro de funcionários, né? Então a previsão e o planejamento. Como assim, Lucas? Vamos pensar aqui num exemplo bem simples. Bem simples. Vamos pensar que eu tenho uma empresa que fabrica um produto qualquer. Esse meu produto qualquer leva 10 minutos para ficar pronto, tudo bem? Então, meu produto leva 10 minutos para ficar pronto e usa uma mão de obra. Então, é uma pessoa fabricando um produto que leva 10 minutos. Simples assim. Então, percebe que eu estou dando uma situação muito simples, mas quase tudo dentro dos nossos trabalhos é de certa forma assim. Você tem uma atividade e essa atividade leva um tempo para ser feita. Esse tempo pode ser melhorado, mas até para isso tem limite. Então, você tem um tempo ali de 10 minutos para execução de cada produto. Tudo bem? O que vai acontecer? Se a sua empresa vende 100 produtos, então você vai entender que eu vou ter 10 minutos vezes 100. Então, eu vou ter 1000 minutos de trabalho se eu colocar uma pessoa para executar essa atividade. Faz sentido?
E aí, fazendo essa continha básica de padeiro, você vai conseguir entender de forma muito tranquila quanto que você pode ter ali de capacidade produtiva. Algumas pessoas talvez vão me criticar com relação a um exemplo tão simples assim de capacidade produtiva, mas meu objetivo aqui não é complicar, não é aprofundar tanto com relação a esse assunto, tá? Mas que você entenda que existe uma relação entre mão de obra, tempo que essa pessoa está ali dentro, porque vai chegar uma hora que vai fechar o dia de trabalho da pessoa, e o número de peças que essa pessoa consegue fazer, ou seja, o número de atividades que essa pessoa consegue entregar. Faz sentido? Então vai chegar uma hora que vai chegar nesse teto. Só que se a sua empresa continuar crescendo, o que vai acontecer? Então eu preciso ter uma previsão com relação a isso, tá? E essa estrutura vai te ajudar. Então você vai conseguir perceber, poxa, quando eu romper o teto de tantos produtos por dia, por exemplo, eu vou precisar contratar mais tantas pessoas. Quando eu romper o próximo teto, mais tantas pessoas. E isso vai fazer com que você possa se prevenir tanto na estrutura quanto financeiramente. Também não adianta eu contratar um monte de gente e não ter espaço para essas pessoas trabalharem. Não adianta eu vender um monte de produto, vender muito e não conseguir contratar gente por qualquer motivo que seja. Por exemplo, a gente sabe que em alguns lugares do Brasil é mais difícil você conseguir algum tipo de mão de obra específica. Então, por exemplo, eu sempre fui da área de metrologia. É uma área com pouca mão de obra, com uma procura muito grande. Principalmente quando você está falando de pessoas ali que são mais especializadas, que são talvez os metrologistas que trabalham com MSA, que têm um bom conhecimento com GDT, que sabem fazer programação de máquinas de medição, percebe? Então, esse tipo de profissional, se é isso que você precisa, né, ou outros profissionais que são muito específicos e que têm mão de obra reduzida, você vai precisar ter um planejamento para não sofrer a médio e longo prazo, ok? E tem mais um monte de outras coisas, como vocês já puderam perceber, só com essa definição de mão de obra, que você consegue já deixar pronto, preparado para facilitar o seu dia a dia. Tá percebendo? Tudo que a gente está falando aqui no mapeamento do processo vai te ajudar no seu dia a dia de gestão, fazendo com que você tenha uma vida mais tranquila e resultados mais consistentes. Tudo bem? Ótimo. Nosso próximo passo, galera, a próxima patinha que a gente vai analisar é muito parecida, é o recurso físico. Então, olha que legal, eu defini o que o meu processo faz, defini o que eu recebo de demanda e o que eu entrego. Com isso, eu consegui definir a mão de obra. Agora eu vou definir a parte física. O que entra na parte física? Olha que tabelinha quase igual. Eu tenho recurso físico, então o que é, tipo, tá? Eu vou explicar esse tipo daqui a pouco, e quantidade também. Por quê? Recurso físico, galera, é tudo. Recurso físico é tudo, tá? Então pensa no seguinte, pode ser alguma coisa produtiva, então como por exemplo matéria-prima. Matéria-prima é um recurso físico produtivo, ok? Pode ser maquinário, por exemplo, para quem trabalha no escritório, maquinário é o computador. Então a pessoa tem que ter computador em boas condições, não pode ser aquele computador de 1950 que não roda mais nada, né? Que leva 15 minutos para ligar. Isso vai ser ruim, percebe? Então eu começo a perceber quais são os itens-chave do meu processo para garantir que minha equipe, que eu acabei de definir, tenha esses recursos disponíveis, tá? Por quê? Lá, na minha definição de mão de obra, eu acabei de falar de contratação. Do que adianta você contratar e não ter recursos para disponibilizar para essas pessoas? Eu já vi uns casos muito absurdos, como por exemplo, contratar a pessoa e a pessoa não ter uma mesa para trabalhar, e a pessoa deveria trabalhar em escritório. Aí não tem uma vaga na baia para a pessoa trabalhar, a pessoa tem que ficar emprestando sala de reunião para conseguir trabalhar dentro da empresa, porque não tinha uma baia, não tinha um computador para a pessoa trabalhar. Olha que coisa, olha que falha boba com relação ao planejamento, né? Então, toma cuidado com isso. Isso pode te gerar dores de cabeça muito graves, tá? A mesma coisa, quando eu falo de recurso produtivo, lembra qual é a sua produção. Por isso que a gente tem que entender quais são as entradas e as saídas, para que você possa determinar recursos produtivos coerentes, né? Então, não vai... Se você trabalha com computadores, que talvez seja uma coisa mais fácil de todo mundo entender, se você trabalha com computador e a pessoa está trabalhando o dia inteiro com o computador e ela precisa do computador para entregar o trabalho dela, por exemplo, então
eu preciso entender qual é o nível. Ah, essa pessoa é um programador, desenvolvedor de software, ou um desenvolvedor de design gráfico, ou coisa do tipo, um projetista. Se for o caso, ela precisa de um computador super potente, daqueles bem caros. Faz sentido? Agora, essa pessoa é uma pessoa que vai utilizar Excel, vai utilizar ali um acesso à internet ou coisa do tipo, ali para o seu dia a dia. Talvez um bom computador, mas de uso mais básico, já seja o suficiente, o que faz com que você direcione o investimento que você faz de forma mais inteligente, tá? Então, sempre pensa nisso. O que aquele cargo deve, cada um dos cargos deve entregar para que você determine recursos produtivos adequados. Tudo bem? Outro ponto, né, que entra aqui em recursos físicos, né, são os improdutivos. Né? Então, você tem um monte de recursos improdutivos que você pode determinar, tá? Então, como assim, Lucas? O que é um recurso improdutivo? Por exemplo, você está lá no escritório e você precisa de uma mesa para trabalhar. É um recurso improdutivo, né? Então, ele faz parte da sua necessidade. Você precisa do escritório fisicamente. Você precisa, estou pensando no escritório para dar um exemplo básico, mas se você estiver numa linha de produção, você também tem essas questões. Como, por exemplo, banco semi-sentado que utiliza em linha de produção. Né? Então, para questão de ergonomia. Olha que interessante, não é uma coisa produtiva, mas está lá na produção e é importante para garantir a ergonomia dos profissionais. Percebeu? Material de escritório comum, como caneta, papel para impressora, toner, sabe essas coisas? Né? E é impressionante como essas coisas faltam. Porque não tem controle, não tem ninguém olhando que isso é necessário. Então, esse carinha ele vai começar a te ajudar a entender quais são esses recursos e como eles devem ser geridos. Tá? E da mesma forma como aconteceu com os recursos humanos, aqui você também vai conseguir definir várias coisas. Começando por investimento necessário. Então, com a definição de recursos físicos, eu vou conseguir determinar qual é o meu investimento físico. Então, o que eu preciso gastar ali de recurso físico? Tanto para começar o negócio, se esse for o caso, quanto para evoluir, crescer o meu negócio ou até na manutenção do meu negócio. Lembrando, muitos recursos físicos, como é o caso de computadores, por exemplo, eles têm que ser trocados de tempos em tempos. Não dá para ficar com o computador lá por 10, 15 anos trabalhando e esperar que a pessoa consiga entregar o mesmo resultado. Porque a pessoa vai ter que ficar lidando com o computador travando. Percebeu o que eu quero dizer? Mesma coisa para qualquer outro maquinário. Infraestrutura necessária, né? Então, lá na ISO 9001, item 7.1 vai falar especificamente dessa questão, infraestrutura. Então, o que você precisa de infraestrutura para caber todas as pessoas que você definiu que vai ter o seu processo? Eu estou com o escritório de 2x2 e estou tentando colocar 15 pessoas para trabalhar lá dentro. Entendeu? Não faz sentido. Então, sua infraestrutura tem que ser adequada ao que você já definiu anteriormente. Plano de manutenção, parada programada, quando for aplicável. Como assim? Tem que fazer manutenção? Tem que fazer algum tipo de manutenção em alguma coisa física ali? Como que eu posso planejar para que essa manutenção seja feita da melhor forma possível, reduzindo o impacto? Talvez para ter uma parada planejada, evitando paradas ali de implanejadas, ou melhor, não planejadas. Faz sentido? Então, esse tipo de coisa também vai sair daqui. Plano de contingência. Poxa, se queimar o computador que a pessoa usa, o que eu vou fazer? Onde que eu vou colocar essa pessoa para trabalhar? Tem risco de perder os dados da empresa se queimar o computador? Percebeu? Eu estou focando no exemplo do computador, mas está vendo como tem muita coisa para você definir aqui. Não é simplesmente preciso do computador, mas sim vários outros aspectos para você poder gerar profundidade aqui em cima. Né? Riscos de fatores internos. Quais são os riscos que você tem? Por exemplo, quebra de equipamento. Quais são os equipamentos caros que você tem ali dentro que, se acontecer alguma coisa, vai ser muito difícil de você substituir? Né? E coisas do tipo. Então, quais são os riscos que você tem ali dentro para o seu processo? Inclusive riscos de saúde e segurança. Porque isso precisa ser levado em consideração. Nível de capacitação. Nesse negócio, assim, um exemplo que aconteceu comigo logo no começo da minha trajetória como consultor. Na época,
Eu trabalhava como consultor, mas também trabalhava na CLT. Eu fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Foi logo lá no começo. E um cliente, né, entrou em contato comigo, falando o seguinte: Lucas, eu preciso que você venha aqui na minha empresa o mais rápido possível. A gente comprou uma máquina de medição, né, foi uma Contura, para quem é aí da área de metrologia, foi uma Contura, que é o modelo da máquina. E quando a máquina chegou aqui a gente descobriu que ninguém do laboratório sabia usar a máquina. Eu preciso que você venha aqui para poder ajudar a gente, porque o cliente está vindo e a gente precisa estar com a máquina rodando. Olha que situação. Essa máquina custa mais de R$ 1.000.000. Olha que coisa, eles investiram muito dinheiro num equipamento e não passou pela cabeça de ninguém verificar se o corpo técnico sabia utilizar aquela máquina. Isso não é só com metrologia que acontece, não. Quantas vezes não acontece da empresa comprar o software super bonito, o software da moda, e não ter ninguém capacitado dentro do processo para poder utilizar? Então isso vai ajudar você a determinar qual é a qualificação que você precisa. E aí vai entrar dois fatores. Primeiro, né, se você tem a qualificação necessária, você vai contratar pessoas com essa qualificação. Se você tem pessoas que precisam ser atualizadas, você vai treinar essas pessoas com relação a isso. Tudo bem? Capacidade produtiva. Vai determinar, um dos grandes fatores de capacidade produtiva são os recursos que você tem. Então você precisa ter recursos bem definidos para definir a sua capacidade produtiva. E você saber o quanto você tem condição de vender, o quanto você tem condição de entregar. Tá? E você ainda vai conseguir determinar escopo da sua organização ou do seu processo. Então, o que o meu processo consegue fazer? Até onde ele consegue ir com as tecnologias, os recursos que ele tem? Tá? Então, olha quanta coisa, galera. Esse é um ponto muito importante que o pessoal muitas vezes trata com negligência. Para mim, várias vezes eu precisei atuar melhorando processos com o CLT, pelo menos processo de metrologia. Eu trabalhei, 9 anos na frente de um laboratório de metrologia, que era horrível quando a gente pegou, para a gente poder organizar, e não foi do dia para a noite, foram anos para deixar ele redondo. Processo de qualidade com relação a itens recebidos, qualidade de fábrica. Foram vários processos que eu já precisei pegar muito mal e transformar em processos que rodassem bem. Na consultoria hoje, atendo cliente de tudo quanto é tipo, desde a tecnologia, a pessoa que tem ali o pequeno negócio dentro da cidade dela, que roda na cidade dela. E ainda assim, a receita para consertar esses processos, né, para fazer esses processos funcionar de forma organizada, é a mesma. Mapeamento de processo. Exatamente a mesma receita. Por quê? Porque é o que é lógico, é o que vai te dar a profundidade que você precisa para pensar no seu processo como um todo. Tudo bem, galera? Espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Na nossa próxima aula, na próxima sexta-feira, eu vou falar com vocês sobre mais dois últimos aspectos para fechar essa sequência de 3 aulas, que vai ser os métodos e os indicadores de processo. Tudo bem? Galera, vejo vocês na nossa próxima aula.